de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça, ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Teu mal, e aqui nasceu, Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, em pura graça, ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Deus Emanuel, príncipe da paz, para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo Deus, Santo de Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Jesus, Emanuel, Boa noite, meus irmãos. Que a graça de Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, sejam com todos vocês. Que essa graça possa nos conduzir nesse momento de adoração ao Deus Todo-Poderoso.
Mais uma vez, Deus nos permite estarmos num momento tão especial, que é um momento de culto ao nome dele. E eu queria te convidar, meu querido irmão e amigo, para que nesse momento nós possamos de forma juntos, unidas, com um só pensamento, nos ligares ao nosso Deus. Sabemos que existem dificuldades na vida, mas sabemos que o nosso Deus é aquele que continua no controle pleno de todas as coisas. Por isso nós pedimos esse mesmo Deus que possa direcionar nossas vidas neste momento. Eu te convido em nome de Jesus. Eleve seus pensamentos a Cristo. Vamos juntos falar com Ele e agradecer a Ele por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te louvamos, meu Pai. Nós bendizemos ao Senhor porque o Senhor é santo. Porque as tuas misericórdias são realmente, Deus, a causa de não sermos consumidos. E se nós estamos aqui neste momento para adorar e bendizer o teu nome, é porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está nos permitindo, Pai. Por isso, Deus, queremos nesta noite prestar ao Senhor um culto de adoração ao teu santo nome, Deus. Nos direciona, Deus, conforme a tua vontade. Obrigado por esse dia, obrigado pelas bênçãos que foram derramadas sobre nós, em todo, Deus amado, a nossa vida e principalmente nesse dia, com o seu cuidado. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que possa sempre nos dar um coração de gratidão ao Senhor. Que nós jamais venhamos olhar para tudo aquilo que nós temos conseguido enquanto estamos nesse mundo e acharmos que nós conseguimos por causa da nossa força, por causa da nossa condição ou por causa de nossos recursos. Mas que possamos entender, Deus, que se tivermos um lar para colocar a nossa cabeça embaixo, se tivermos uma cama para deitar, uma coberta para cobrir, um edredom ou um lençol, Deus amado, se nós tivermos, Deus amado, o privilégio de acordar pela manhã e tivemos o café, o almoço, e alguns já até tiveram o jantar, tudo isso, Deus, é somente por causa do Senhor, Pai. Por isso nós somos gratos ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, quero ler com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra no Salmo 96. Esse Salmo 96 é um dos salmos mais belos da Palavra de Deus. E esse salmo aponta de forma muito clara o carinho, o amor de Deus por nós. E aponta também para mim e para você, meus irmãos, que eu e você temos o privilégio, a alegria de podermos adorar o Deus Santo e Poderoso. Um Deus que está no controle de todas as coisas. E esse salmo é um dos salmos que ele é um cântico ao Senhor. Por isso ele diz, Salmo 96, versículo de 1 a 6. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez o céu e a terra. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Olha, meus amados irmãos, que alegria! O Deus que nós vamos adorá-lo nesse momento, sendo conduzidos pelo Ministério de Louvor.
é um Deus totalmente distinto, porque é o Deus Todo-Poderoso, o único que fez os céus e a terra. Os outros deuses, eles são apenas ídolos pagãos. São deuses que têm olhos, mas não enxergam. São deuses que têm ouvido, mas não ouvem. São deuses que têm mão, mas não apalpam. Mas o nosso Deus, sim, ele tem mão e apalpa. Ele tem ouvidos e ouve. Ele tem olhos e enxerga. E ele está no controle da sua vida e da minha vida. Então nós temos mais do que motivos de adorar esse Deus nesse momento. Vamos ser conduzidos pelo Ministério do Louvor em um tempo de adoração ao nome do nosso Deus. Graça e a paz, amados irmãos. Vamos adorar o nome do Senhor que se faz presente aqui neste lugar. Visitar o coração, ó Pai, de cada um que está
Senhor, assistindo esse culto, Pai. Nós somos casas do Senhor, Pai. Todos nós, Senhor, somos casas do Senhor. Mas nós te pedimos, ó Pai, se há algo em nós desorganizado, algumas coisas fora do lugar, Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor vê. Que o Senhor possa nos ajudar. Faça morada em nós, Senhor. Faça morada em cada lugar, Pai, das nossas vidas. Porque nós precisamos, Senhor. Nós temos fraquezas em nós que muitas vezes achamos que não podemos superar. Mas o teu perdão é completo, Senhor. Então faça morada. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui nesta fraqueza, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o seu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. E se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o seu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Ei, faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Vem fazer morada, faça morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, em mim. Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha fazer morada, Senhor, em cada um de nós. Faça morada, Senhor, em cada um que está assistindo esse culto, Pai. Ó Deus, o Senhor conhece, o Senhor sonda. O Senhor está em cada lar agora. Sonda cada coração, ó Pai. O Senhor sabe, Deus, que não tem sido fácil. O Senhor sabe, Deus, quantas dores, quantas preocupações, Senhor, quantos sofrimentos, ó Pai, cada um tem enfrentado. O Senhor bem conhece, meu Deus. Eu te peço, Pai, que o Senhor faça morada nesse exato momento na casa dos meus irmãos. Seja de onde essas pessoas estiverem assistindo o culto, talvez em um hospital, talvez no seu trabalho, em sua casa, Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe
Que o Senhor faça morada, Senhor. Faça morada naqueles corações que estão sem esperança. Faça morada, Pai, naqueles corações que têm chorado diante de Ti, Pai. Faça morada, Senhor, naqueles corações, daqueles que perderam seus entes queridos nesse momento, daqueles que estão chorando, Senhor, com essa dor no seu coração. Faça morada, Senhor, daqueles que têm lutado, Pai, contra essa doença. Pai, faça morada, Senhor. Faça morada, Deus, em cada lar, Pai, porque só o Senhor Jesus, só o Senhor Jesus pode mudar. Só o Senhor Jesus pode curar. Só o Senhor Jesus pode renovar a cada dia a nossa esperança, Senhor. Então que o Senhor, Pai, faça morada nos corações. Que o Senhor, Deus, possa falar através da sua palavra. Que a tua palavra também possa morar em nossos corações, Senhor. Que possamos ser obedientes. Que possamos ter ouvidos atentos à tua voz. Nos dá sensibilidade, Pai, ouvir a tua voz. Que o nosso coração, que o nosso pensamento possa estar sensível à tua voz. Quebra toda dureza, Senhor, de coração. Quebra, Senhor, todos os pensamentos que têm impedido da Tua palavra fazer morada, Senhor, nas vidas dos irmãos, ó Pai, que têm sentido talvez essa frieza no coração, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia das falhas que há em nós, ó Pai. Que o Senhor visita, Senhor. Visita cada um nessa hora e continue falando conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, como nossa irmã cantou e cantou de forma muito maravilhosa essa canção que elas tocaram e cantaram, pedindo a Deus que faça morada em nosso coração. Faça morada, Jesus, faça morada nele. E nesta noite, meus irmãos, eu queria refletir com vocês sobre um texto da Palavra de Deus, um texto bastante conhecido, que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40 a 42. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40 a 42. O Evangelho de João, como eu disse, é um estudo que nós falamos sobre os evangelhos, os 4 evangelhos. O Evangelho de João é o mais teológico de todos. Um evangelho que aponta esse poder salvador pleno de Jesus de forma maravilhosa. Então, no Evangelho de João, capítulo 40, versículos de 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 40 a 42, apenas esses 3 versos, diz assim a palavra de Deus. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vamos orar mais uma vez? Pai, fala conosco nesta noite, Pai. Queremos e precisamos ouvir a Tua voz, Deus. Fala comigo, Deus. Eu preciso ouvir a Tua voz. Com aqueles irmãos que também, de fato, necessitam ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Que o Senhor possa usar os meus lábios para que as palavras que venham sair da minha boca sejam direcionadas somente pelo Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos tão queridos, eu acredito que se tem algo que nós valorizamos muito, talvez nem percebemos o valor que tem, mas nos momentos mais difíceis nós entendemos que é algo de um valor estimável. Isso se chama família, o nosso lar. Não existe algo mais importante para nós do que a nossa família. Olha o momento que nós estamos vivendo dessa pandemia.
na nossa cidade de Eunápolis, nós estamos em um toque de recolher, a partir das 20 horas. E todos nós ficamos em casa, e ficamos em casa com a nossa família. E mesmo com as nossas dificuldades, a nossa família está ali ao nosso lado. Quando alguém fica doente, neste momento de pandemia, eu até ouvi um relato sobre isso ontem, todas as pessoas se afastam, mas a família, ela continua ali apoiando, continua ali caminhando junto. Por isso eu entendo que não existe algo melhor do que a família. A família é o nosso bem maior, é a nossa joia preciosa. Por isso, meus irmãos, eu creio que todos nós queremos o melhor para a nossa família. Ninguém quer algo ruim. Quando nós temos um momento de oração, 90% dos pedidos é: pastor, ore pela minha família. Então isso mostra que as pessoas querem o melhor para a família delas. Talvez eu estou falando para as pessoas que na sua grande maioria, hoje pela manhã, na sua primeira oração, na sua primeira súplica a Deus, foi pedir a Deus pela sua família. Então isso aponta que todos nós queremos algo precioso e maravilhoso para as nossas famílias. Por isso, eu queria pensar e refletir com vocês nesta noite sobre o tema: leve seus familiares a Jesus. Leve seus familiares a Jesus. Pois certamente, meus irmãos, não existe algo melhor que possamos fazer aos nossos familiares do que apresentá-los a Jesus Cristo. E quando nós olhamos para esse texto que lemos, Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 40 a 42, ele vai apontar para nós o exemplo de um homem. E esse homem se chama André. Você sabe quem é André? Talvez poucas pessoas já pararam para analisar de fato quem é esse homem chamado André. André, meus irmãos, ele tem o seu nome citado nas Escrituras Sagradas apenas 12 vezes. A Bíblia só fala sobre esse homem 12 vezes. E o significado do seu nome aponta para corajoso ou esforçado. Alguém que é determinado naquilo que se propõe a fazer. André também foi o primeiro entre os 12 discípulos escolhidos por Jesus. Primeiro foi André. André era natural da cidade de Betsaida, na Galileia. E à semelhança do seu irmão Pedro, ele também era um pescador. Alguém que lidava com a pesca. E ele exercia essa profissão desse mesmo irmão, do seu irmão Pedro. Mas o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 29, vai sugerir que além dele exercer a mesma profissão do seu irmão Pedro, André também morava na mesma casa de Pedro. Pedro, que nós sabemos que se tornou um dos mais notáveis apóstolos de Jesus. Mas antes de Pedro se tornar esse grande apóstolo de Jesus, ele precisou que alguém pudesse levá-lo a Cristo. E essa pessoa que o levou a Cristo foi exatamente o seu irmão André. Então nós vemos que André foi um importante instrumento na conversão do seu irmão. Nós vamos perceber que André é um exemplo.
Um exemplo positivo para todos nós. Meus irmãos, por quê? Porque ele é um exemplo. Porque a vida de André vai apontar para nós uma experiência marcante. Como esse homem levou Jesus Cristo. Apresentou Jesus Cristo para seu irmão. E como eu e você podemos olhar para o exemplo dele e adquirir atitudes também saibas através do exemplo dele para levarmos Jesus Cristo para nossos familiares. Portanto, meus irmãos, diante disso, nessa importante tarefa que Deus também me deu, que Deus também te deu, de conduzir os seus familiares a Jesus, de conduzir os seus familiares para o melhor que eles possam ter e possam receber, que é o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus vai apontar através do exemplo de André que nós precisamos tomar 3 importantes atitudes. A primeira atitude, se você quer levar o seu familiar a Jesus, precisamos agir de modo exemplar. Porque aqui nós vemos um homem agindo de modo exemplar. A conduta de André foi uma conduta de uma pessoa que entendia a importância que ele poderia ter na vida do seu irmão, na vida do seu familiar. E nós sabemos, meus irmãos, que não existe algo que transmite mais verdade do que a nossa conduta. Muito mais do que aquilo que nós falamos, é aquilo que nós vivemos. Aquilo que nós vivemos aponta um exemplo para as pessoas se achegarem a Jesus. Aquilo que nós vivemos aponta uma pregação plena e clara do Evangelho de Jesus. Por isso, se eu e você queremos levar os nossos familiares a Jesus, nós precisamos mostrá-los através das nossas vidas que confiamos no Deus Todo-Poderoso, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Você está em casa. Você tem passado bastante tempo em casa. Talvez você tenha na sua família alguém que não conhece o Evangelho. Mas talvez Deus está te dando uma oportunidade única de você ter uma atitude exemplar. Você apontar que você tem Jesus. E André entendeu isso, meus irmãos. Porque André, ele vai desejar viver para Jesus de modo exemplar. E André vai mostrar para mim e para você, com a atitude dele, que ninguém deseja conhecer Jesus se as pessoas não verem através da minha vida e da sua vida que de fato servimos a um Jesus poderoso e maravilhoso que nos consola em meio a toda e qualquer situação. E André, porque tinha esse conhecimento, meus irmãos, um conhecimento de um cristão exemplar, André se dispôs, primeiramente, a conhecer Jesus. Observe comigo, por favor, o que diz os versículos 35 e 36 deste capítulo 1 de João. O texto diz: no dia seguinte, estava João, aqui é o João Batista, outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, André já era alguém que vivia na companhia de uma pessoa que conduzia as pessoas a Deus, que era João Batista. E agora, quando João Batista vê com os olhos físicos Jesus Cristo vindo, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. E André e o outro discípulo, que aqui nós podemos entender, quando nós olhamos para esse versículo 40,
que André era um desses discípulos. E o outro discípulo provavelmente era o próprio João, escritor dessa carta. Então, quando eles ouviram a respeito que o Cordeiro de Deus estava diante deles, meus irmãos, esses homens pararam atentamente, prestaram atenção naquilo que eles estavam ouvindo. Sabe por quê? Porque eles tinham um desejo de conhecer o Cordeiro de Deus. Eles tinham um desejo de conhecer o Messias. E ao ouvir aquela palavra, aqueles homens, diz o texto sagrado, que com aquele desejo constante de conhecer, de estar mais perto do Senhor, diz o versículo 37, que após ouvir que o Cordeiro de Deus estava diante deles, diz que eles foram atrás de Jesus e imediatamente o seguiram. Ou seja, André se dispôs a conhecer a Jesus. E agora nós vemos também André se dispondo a seguir Jesus. Ele não olhou para a sua situação, ele não pensou, peraí, e a minha casa? Ele não pensou assim, peraí, eu tenho um carro, né? Eu tenho um carro, eu vou deixar meu carro aqui? Eu tenho meus afazeres seculares, eu vou deixar eles? Não. Jesus, eu vou pensar em Jesus depois, mais na frente. Não foi isso que ele fez. Ele não pensou em nada, ele largou tudo e ele foi seguir Jesus. Meus irmãos, e o texto diz que esse homem que buscava conhecer Jesus, e depois esse homem buscou seguir Jesus, mas o texto também diz que após esse homem se dispôs a estar com Jesus. Olha o que diz para nós no final do versículo 38. André, juntamente com seu companheiro, ele pergunta para Jesus: onde assistes? Ou onde moras? Isso nos deve entender, meus irmãos, que André, ele não queria perder Jesus de vista. Ele não queria apenas conhecer Jesus, ele não queria apenas seguir Jesus, mas ele queria estar 24 horas por dia com Jesus. Meus irmãos, era um homem que queria o tempo todo ficar com Jesus. E ele não abria mão disso. Por isso, quando ele fez essa pergunta para Jesus, Jesus entendeu a sua motivação. E o próprio Jesus respondeu para eles, dizendo: vinde e vede, no versículo 39. Quando nós temos a disposição para conhecer Jesus, quando nós temos a disposição para seguir Jesus, quando nós temos a disposição para estar com Jesus, e nós perguntamos para Ele: onde mora, Senhor? Eu quero estar contigo. Ele diz para nós: vinde e vede. E naquele momento, meus irmãos, mais que depressa, eles aceitaram esse convite e foram atrás de Jesus. E foram viver com Jesus. E foram estar com Jesus. Assim nós podemos perceber que André demonstra agilidade, rapidez, desembaraço para estar com Jesus. Você almeja que os não salvos da sua família, aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, que elas possam conhecer Jesus? Você também tem esse interesse? Você almeja isso? Se você almeja isso, meus irmãos, nós precisamos, em primeiro lugar, mostrar para essas pessoas que nós queremos conhecer Jesus.
Nós precisamos mostrar para essas pessoas que nós queremos seguir Jesus. Nós precisamos mostrar para essas pessoas que nós queremos estar com Jesus através do nosso exemplo. Isso precisa ficar claro para essas pessoas. Elas têm que ver em nós essa disposição. Por isso, se você quer conduzir os seus familiares a Jesus, não pregue apenas com palavras, mas também com atitudes. Não proclame somente aos ouvidos, mas convence-lhes com os olhos, que eles possam ver você agindo como Cristo quer e estabelece que um verdadeiro cristão haja. Portanto, se você quer conduzir seus familiares a Jesus, adote uma conduta exemplar. A segunda atitude que podemos aprender com o exemplo de André: leve seus familiares a Jesus, agindo de modo persistente. Se a primeira atitude é agindo de modo exemplar, agora nós precisamos agir de modo persistente. André é um exemplo para nós cristãos de hoje, não somente no que se refere à sua conduta exemplar, mas também no que concerne à procura. André era alguém persistente. Diz o versículo 41 do texto que lemos, que a primeira coisa que André fez quando ele encontrou Jesus foi achar seu irmão Simão. A palavra grega, traduzida aqui para nós, para o português como achar, ela traz a ideia de alguém que buscava depois de muito procurar. Então, isso mostra que esse André era uma pessoa persistente. Ele procurou. Talvez, meus irmãos, André foi aonde ficavam os barcos. E ele procurou de barco em barco, de embarcação em embarcação. E ele perguntou: aonde está Simão, meu irmão? Eu quero conversar com ele, eu quero falar com ele. Ele bateu na casa dos vizinhos, ele perguntou. E após procurar, ele achou o seu irmão Simão. E ele fez isso logo após ele encontrar Jesus, meus irmãos. Olha que coisa maravilhosa. A primeira coisa que aquele homem fez ao ter Jesus, a reconhecer quem Jesus era, ele não guardou aquela notícia para ele, mas ele foi espalhar aquela notícia, principalmente para aquele que ele mais amava. Quer o seu irmão, quer o seu familiar. Meus irmãos, e eu posso imaginar que André estava tão alegre por ter encontrado o Messias, que ele pensou: eu não posso deixar de compartilhar isso com a pessoa que eu amo. Aqui eu quero te perguntar algo. Existe um pastor conhecido aqui da cidade de Eunápolis. Ele faz uma pergunta que eu acho maravilhosa. Ele diz o seguinte: você está feliz com Jesus? Eu quero fazer da pergunta dele a minha pergunta para você. Você está feliz com Jesus? Jesus enche seu coração de alegria ao tal ponto que você não consegue ficar com essa felicidade para você mesmo, e você entende que você precisa levar Jesus, anunciar Jesus, proclamar Jesus para os seus parentes, para os seus familiares. Isso é algo importante. Por isso, meus irmãos, que André é um exemplo para nós. Pois o exemplo de André mostra para mim e para você que nós precisamos constantemente ir atrás das pessoas que amamos, sem jamais desanimar, e falar para elas de quem Jesus é.
e falar para elas que encontramos Jesus, eu achei Jesus, e meu irmão, você precisa de Jesus. Meus irmãos, essa passagem bíblica que estamos analisando não é apenas uma descrição de um fato, mas é principalmente um desafio para nós, é principalmente um desafio para mim e para você, que dizemos que somos seguidores de Jesus Cristo. Por isso eu lhes pergunto, será que nós estamos à procura de pessoas que amamos para falar de Jesus? Será que você, meu querido irmão, meu querido amigo, você que recebeu Jesus, você que tem Jesus, você que está feliz com Jesus, você que nesse momento da pandemia sabe que tem em quem confiar, será que você tem procurado as pessoas que você ama? Será que você dentro de sua casa, você tem anunciado Jesus? Quantas pessoas estão precisando receber a poderosa mensagem do Evangelho nesses últimos dias? Quantas pessoas estão angustiadas? Quantas vezes, meus irmãos, na madrugada, o telefone toca e pessoas falam, pastor, eu não consigo dormir, pastor. E eu pergunto, por quê? E as pessoas falam, eu estou desesperada. Eu estou preocupada desse vírus invadir minha casa, afetar a minha família, chegar à minha vida. Eu estou preocupada, pastor. Eu tento mostrar para essas pessoas que se elas crerem em Jesus Cristo, elas não precisam ficar preocupadas. Sabe por quê? Porque o máximo que a morte pode fazer com aqueles que confiam em Cristo Jesus é apresentá-lo pessoalmente a Jesus Cristo. E estar na presença de Jesus não existe algo melhor. Por isso, nós precisamos confiar e descansar em Jesus Cristo. E é isso que André fez. André, quando entendeu que ele tinha achado Jesus Cristo, que ele tinha encontrado Jesus, André agora vai procurar e falar o seu irmão. E ele procura até achá-lo. Ele não desiste. Agora, meus irmãos, é interessante que o texto diz que André procurou o seu irmão com tanta motivação, com tanto desejo, que o versículo 42 vai apontar para nós que o objetivo de André era um só. Ele não procurou o seu irmão para apenas bater um papo com seu irmão, mas André procurou o seu irmão, e aí diz o versículo 42, para levar Pedro a Jesus. Existe motivação maior que essa, meu irmão, quando nós compreendemos quem é Jesus de fato de verdade? Não existe. E a palavra de Deus vai dizer que André tinha no seu coração o desejo de levar Pedro a Jesus. Agora é interessante, meus irmãos, quando nós vamos olhar para o significado da palavra levar no original, nós vamos entender que ela traz a ideia de conduzir alguém segurando pela mão. Então isso mostra para nós que após André encontrar com Pedro, ele não apenas falou assim, Pedro, vem cá, rapaz, vamos ver ali Jesus. Não, ele pegou na mão de Pedro, de Simão, e falou, venha comigo, rapaz. Venha comigo que eu quero te levar a Jesus Cristo. Não existe algo melhor que você possa receber. Não existe alguém melhor que você possa conhecer. Esse alguém é Jesus. Esse alguém é Jesus.
Ah, meus irmãos, eu e você precisamos agir assim como Pedro. Nós precisamos conduzir os nossos familiares a Jesus, segurando em suas mãos. Muitas vezes eles não conseguem, eles não têm forças. Mas eu e você precisamos buscar força no Rei, pegar a mão deles e falar: vamos comigo. Venha comigo, que eu vou te apresentar o melhor. Eu vou te apresentar o Rei. Eu vou te apresentar o Salvador. Portanto, podemos compreender que para conduzir os nossos familiares a Jesus, temos que adotar uma conduta exemplar. E também temos que fazer uma procura persistente. Terceira atitude: leve seus familiares a Jesus, agindo de modo evangelístico. Meus irmãos, André foi um homem exemplar na conduta e persistente na procura. Após essas duas belíssimas atitudes de André, esse homem fez algo que é esperado de todos aqueles que se dizem cristãos, de todos aqueles que se dizem servos de Cristo Jesus. Algo que é esperado de mim, algo que é esperado de você, algo que é esperado de nós, todos nós. Esse homem adotou uma postura evangelística. Pedro, de modo algum, teria sido conduzido a Jesus se não tivesse escutado algo relevante do seu irmão, se não tivesse escutado algo maravilhoso a respeito do Messias. E André sabia muito bem disso, pois ele não disse simplesmente ao seu irmão que havia encontrado alguém legal. Ele não chegou para Pedro e disse assim: ó Pedro, venha comigo, eu encontrei uma pessoa, gente boa, gente fina, rapaz. Encontrei uma grande autoridade, eu queria que você fosse comigo para a gente poder conhecer essa pessoa. Nós já folheando as páginas da Bíblia, nós vemos que Pedro era alguém bem difícil. E algumas vezes um pouco rude, um pouco firme demais. E talvez ele poderia dizer para André: sai de mim, André. Não quero conhecer ninguém legal não, rapaz. Me deixe em paz. Mas, meus irmãos, André não disse que essa pessoa que ele iria conhecer, que ele ia conduzir Pedro a ela, era apenas uma pessoa, gente boa. Ele não disse isso. Mas ele segurou na mão do seu irmão e disse para seu irmão com toda a força: nós vamos encontrar o Salvador. Nós vamos encontrar Jesus Cristo. Olha o que diz aí o texto que nós estamos lendo no versículo 41. O texto diz: ele achou primeiro seu irmão Simão, a quem disse. Olha o que ele disse para Simão: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E a palavra traduzida aqui pelo verbo dizer, ela traz a compreensão, a ideia no original, ela aponta aqui para uma palavra que André falou com Pedro, com palavras, não com palavras baixas, mas que ele falou com Pedro aos gritos. Ou seja, ele chegou para Pedro e disse: vamos, Pedro, você precisa conhecer o Messias, você precisa conhecer, porque nós achamos o Salvador, Pedro. Ah, meus irmãos, André não chegou para Pedro e disse o seguinte: vem, Pedro, nós encontramos o Messias. Não foi assim que ele disse, como muitas vezes nós fazemos. Nós estamos com Jesus e quando nós vamos falar de Jesus, nós falamos com tanta vergonha, parece, de Jesus, ou com tanto medo, que parece que nós nem conseguimos abrir a boca. E nós falamos entre os dentes.
Jesus te ama. Não é assim? Parece que nós estamos falando de qualquer pessoa. Nós não temos a alegria de falar assim: Jesus te ama. E Jesus é o Salvador, e Jesus é Deus, e Jesus é Rei, então venha conhecer esse Jesus. Ah, meus irmãos, André foi um homem que agiu de modo evangelístico, porque esse homem disse para Pedro, seu irmão: achamos o Messias. Nós achamos uma pessoa especial, Pedro. Nós achamos alguém que não é alguém comum, Pedro. Não é uma grande personalidade. Mas essa pessoa que nós encontramos, Pedro, é Cristo Jesus. É o Senhor. É o nosso Salvador. Não é alguém, Pedro, que vai nos salvar de algo passageiro, Pedro. Não é alguém, Pedro, que vai nos salvar de um sofrimento que dura 50 anos, Pedro. Não é alguém, Pedro, que vai nos salvar de um sofrimento que dura 100 anos, 200 anos, 400 mil anos. Mas é alguém que vai nos salvar de um sofrimento, Pedro, de forma eterna, Pedro. Nós estaremos eternamente com Ele, Pedro. E com Ele, Pedro, nós reinaremos. E com Ele nós desfrutaremos de toda a paz e de todas as bênçãos. Nós achamos o Messias, achamos o Salvador. Portanto, meus irmãos e amigos, se queremos ver as nossas famílias darem crédito ao que nós estamos falando sobre Jesus, temos que agir de modo evangelístico. Temos, meus irmãos, que ter alegria ao falar desse Jesus. Temos que ter ousadia. Temos que vibrar. Temos que falar que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu sim. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você 24 horas por dia. Temos que falar para as pessoas que nós temos Jesus, que nós achamos Jesus, que é a certeza do nosso amanhã. Que nós não podemos e não precisamos ficar preocupados com essa pandemia, apenas pensando, se eu morrer eu vou para onde? Mas nós podemos descansar, porque Deus, o nosso Senhor, continua no controle de todas as coisas. Para concluir, meus irmãos, nós vimos neste texto que André foi um exemplo para todos nós. Um homem que tinha interesse em conduzir o seu irmão a conhecer a Jesus, pois ele procurou com insistência e o evangelizou. Ele não perdeu a oportunidade de levá-lo a Jesus. Ele agiu como se fosse a última oportunidade de levar o meu familiar a Jesus. Esta mesma atitude de André, Deus espera de mim e de você. Se você conhece a Cristo, você precisa, no nome de Cristo, no nome dele, levar os seus familiares a Cristo. Existem pessoas que conhecem a Cristo, ou que se dizem cristãos, mas que os seus familiares não sabem que eles são cristãos. Primeiramente, porque eles sabem o exemplo que eles dão. Eles sabem muito bem que eles são uma péssima referência como cristão. Então eles não podem falar de Jesus, porque a sua conduta
não aponta para Jesus. Eles sabem que eles não são persistentes. Que a primeira coisinha que acontece, ele já desiste de tudo. E eles sabem que eles não conseguem ter uma conduta evangelística porque não tem amor por Jesus, porque não vibra por Jesus. André, meus irmãos, foi um homem que vibrou, foi um homem que assumiu um compromisso de levar o seu familiar a Jesus Cristo. É uma alegria para nós. Quero dizer para vocês, uma alegria muito grande. Quando nós perdemos um familiar, nós ficamos tristes por causa da saudade. Mas quando nós perdemos um familiar e que ele é cristão, nós temos um conforto muito grande, porque nós sabemos para onde ele foi. Talvez nesse momento você tenha perdido alguns familiares. Estou falando para pessoas que perderam familiares. E talvez você não teve a oportunidade de pregar para esses familiares que você perdeu. Mas talvez Deus, com essa palavra, te dando a oportunidade hoje, te chamando a atenção, te chamando a um conserto, a um compromisso, a ir aos seus familiares e falar de Jesus. Talvez, meu irmão, essa é a oportunidade daquela pessoa que você quer ser seu irmão, quer ser seu amigo, quer ser seu familiar, quer ser seu primo, e que talvez ele nem sabe que você é um cristão. Talvez você conversa com ele sobre tudo, mas nunca falou de Jesus. Eu quero te convidar a assumir um compromisso nesta noite. Não um compromisso com o pastor Rogério, mas um compromisso com Deus e diante de Deus. Um compromisso de falar para as pessoas que você ama. Aqui nós vemos de forma clara o texto nos ensinar. André falou para a pessoa que ele mais amava, que era seu irmão, sobre Jesus. Então, um compromisso de você falar para as pessoas que você ama. Mas talvez você fique pensando, mas pastor, aquela pessoa não tem jeito. Aquela pessoa não quer nada com Deus. Se eu te falar uma coisa. André já era um seguidor de Cristo, seguidor do Messias. Ele era discípulo de João Batista. Pedro não. E Pedro, o próprio nome dele aponta, Simão, significa ouvinte. Ele era apenas aquela pessoa que ouvia. Eu escuto falar de Deus, Deus é bom, Deus é gostoso, Deus é tudo de bom, mas eu não quero Deus na minha vida. Ele era aquele chamado amigo do Evangelho, como muitos temos hoje. Talvez você tenha familiar na sua casa que é assim. Só que, quando André pegou ele pela mão, quando André apresentou ele para Jesus, meus irmãos, a transformação foi imediata. Porque Jesus mudou primeiramente o seu nome. Jesus tirou o nome de Simão, que quer dizer ouvinte. E Jesus colocou o nome dele agora de Cefas, que quer dizer Pedro, que significa pedra ou rocha. Mostrando para mim e para você que quando nós levamos os nossos familiares a Jesus, Jesus muda totalmente a história dele. Meus irmãos, Pedro era alguém que estava distante de Cristo, que vivia talvez uma vida complicada. Mas ao chegar a Jesus, Deus mudou sua história e ele se tornou o maior de todos os apóstolos de Jesus. Talvez eu estou falando para mães que têm um filho em casa e falam, meu filho não tem jeito. Apresente ele para Jesus. Mas para apresentar ele para Jesus, você precisa viver Jesus. Talvez eu estou falando para mulheres que têm dito o seguinte, meu esposo não tem jeito. Agora, antes de você apresentar Jesus para o seu esposo, você precisa viver Jesus dentro de casa. Talvez seu esposo nunca foi para a igreja, nunca serviu Jesus, porque você não vive o Evangelho. Meus irmãos, viva o Evangelho e apresente seus familiares a Jesus.
Ofereça para eles o melhor que eles possam ter. E certamente, quando eles forem apresentados para Jesus, Jesus vai mudar o nome deles. De pessoas que estavam caminhando a passos largos para ir para o inferno, para pessoas que vão caminhar com Cristo para reinar na glória. Essa é a certeza que temos quando apresentamos os nossos familiares a Jesus. Mas pastor, e se ele não se converter? A minha obrigação, a minha responsabilidade e a sua responsabilidade é apresentar nossos familiares a Jesus. Quem vai convertê-lo, quem vai transformar a sua vida, não sou eu e também não é você. É o próprio Cristo. Por isso é o próprio Cristo que mudou o nome de Pedro. Por isso, meus irmãos, Pedro só se tornou quem foi, porque Deus usou o seu irmão como instrumento na sua vida. E a minha oração nessa noite é que você que está me acompanhando nessa live seja um instrumento de Deus, usado por Deus, para transformar a sua família, para que a sua família possa se render a Cristo Jesus. Por isso eu te convido, leve seus familiares a Jesus, agindo de modo exemplar, agindo de modo persistente e agindo de modo evangelístico. Vamos adorar esse Deus nesse momento e logo após nós vamos continuar falando e orando por vocês. Contra vozes que me dizem eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, que eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil e sentir que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, eu creio sim, que diz sobre mim. Eu creio sim. Tudo que me importa agora é ouvir você dizer.
Louvado seja o nome do Senhor. Como essa música disse, cremos sim naquilo que Jesus disse sobre nós. Meus irmãos, acreditem nisso. A nossa família é o melhor que nós possuímos. É o maior bem que temos. E a nossa família precisa sim de Jesus Cristo. Jesus pode mudar a história da sua família. Jesus pode mudar a história da minha família. Basta que eu e você levemos os nossos familiares a Jesus. Quem muda é Ele. Quem transforma é Ele. Agora eu e você somos chamados a conduzir as pessoas a Jesus Cristo. Quando nós conduzimos os nossos familiares a Jesus, Jesus muda os seus nomes. Meus irmãos, isso é uma alegria tremenda. Saber que nossos familiares deixam de ser apenas ouvintes da palavra de Deus, como Pedro era. Simão, ouvinte, se torna agora Cefas. Pedro, a pedra, a rocha. Um homem que foi capaz de ter a maior de todas as revelações das Escrituras Sagradas. Quando Jesus perguntou para ele: quem dizes que sou? E ele olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Deus tem todo o poder para transformar a história da nossa família e fazer da nossa família pessoas que são capazes de compreender a sua palavra de forma plena, assim como Pedro compreendeu. Pedro não é menos pecador do que o seu familiar, meu irmão. Mas Pedro, Deus colocou o seu irmão no caminho dele. E o seu irmão foi usado como instrumento para levar o evangelho para o seu irmão e para a sua família. E a minha oração vai ser para que Deus possa te usar, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Para que Deus possa te usar como instrumento nesta noite, ou a partir dessa noite, para levar o evangelho àquele seu familiar que você tanto ama, mas que infelizmente não conhece Jesus. Para que eu e você possamos ter essas atitudes que Pedro teve. Sermos pessoas que agimos de modo exemplar. Sermos pessoas persistentes, não desistir nunca. E acima de tudo, sermos pessoas evangelísticas. Quero orar por você nesse momento e por sua família. Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu quero colocar diante do Senhor a vida desse irmão, dessa irmã que está nos acompanhando nesta noite. Deus amado, que o Senhor possa derramar a tua graça sobre a vida dele e dela, sobre a vida de todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, para que eles sejam usados como instrumento do Senhor para levar o evangelho à sua família e fazer diferença na vida deles, para a glória e louvor do teu nome. Para que o nome deles sejam mudados de pessoas que apenas ouvem o evangelho para pessoas que vivem o evangelho, para pessoas que eram frágeis para pessoas que se tornam rochas e fiquem firmes no caminho do Senhor. Ah, Deus, abençoa os familiares de todos nós, para que os nossos familiares que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa nos usar como instrumentos para que eles possam alcançar o Senhor Jesus.
Deus, se existem pessoas, Pai amado, que estão nos acompanhando, que também ainda não conhecem o Evangelho, que ainda estão preocupadas, angustiadas, tristes, desesperadas, que o Senhor Jesus possa adentrar ao coração delas e possa mudar a história delas e possa mudar o nome delas de pessoas desesperadas para pessoas confiantes, de pessoas que acham que não tem mais jeito para pessoas que têm a certeza que tem jeito, de pessoas que acham que a sua vida não tem solução para pessoas que têm a plena certeza que tem solução em ti, de pessoas que acreditam que o fim dela será triste e horrível para pessoas que têm a plena certeza que terão um fim perfeito em Cristo Jesus, que na verdade nem fim terão, mas terão a vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Abençoe os irmãos e as irmãs e todos os demais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe todos vocês. Eu quero dar alguns avisos aos nossos queridos irmãos, amigos, mas principalmente os irmãos da 4ª Igreja Presbiteriana de Eunápolis, tanto a sede quanto a congregação. Próximo domingo, às 9 horas da manhã e 9h30. 9 e 9h30. Nós estaremos na congregação do Moisés, eu e os presbíteros. Estaremos ali ministrando a ceia do Senhor. Então nós teremos um primeiro momento às 9 horas. E se você faz parte daquela congregação do Moisés, ou é algum irmão que mora ali próximo e quer participar desse momento da ceia, lembrando que na igreja presbiteriana a mesa não é presbiteriana, mas a mesa é do Senhor. Todos os cristãos que estão em plena comunhão com a sua igreja podem participar desse momento conosco. Mas vocês precisam dar o nome para nós, para que nós possamos organizar de forma correta para dividir o grupo, porque nós precisamos ter esses momentos, mas também temos que ter um cuidado com esse vírus tão terrível. Então, você que é lá da Moisés Reis e quer participar e pode participar, nos procure no máximo até amanhã à noite. Dê o seu nome e diga: pastor, eu quero participar às 9 horas. Pastor, eu quero participar às 9h30. E aí nós vamos fazer aqui a divisão do grupo para que nós possamos servir a ceia para vocês lá no domingo pela manhã, 9 primeiro momento e 9h30 segundo momento. Aqui na sede nós teremos também 2 momentos, mas um pouco diferente. Às 17h30, às 5h30 da tarde, nós teremos um primeiro momento para apenas aquelas pessoas que querem participar da ceia e querem voltar para casa. Ou seja, ficar no máximo 10, 15 minutos ali na igreja, participar daquele momento e voltar para casa. Será às 17h30, 5h30. E vocês que vão participar desse momento precisam dar o nome no máximo até amanhã à noite. Correto? Agora aqueles que querem participar do momento que vai começar às 18h30, que não será apenas um momento de 15 minutos, mas será um culto. Porque 18h30 nós vamos ter também a celebração da ceia, mas teremos também batismo, recepção de membros, profissão de fé, teremos um culto abençoado na igreja. Então você não precisa dar o nome, não precisa. Basta que você esteja lá de máscara, porque ninguém vai adentrar a igreja, tanto na congregação pela manhã, quanto na sede à noite, em todos os momentos, se não tiver de máscara e se não permitir os diáconos passar álcool em gel em sua mão. Ah, pastor, eu saí de casa agora e não vou passar álcool em gel. Eu falei com os diáconos ontem, conversamos, e nenhum deles vai deixar você entrar. Pode ser quem for, pode ser o pastor. Já falei para eles, se eu chegar lá e falar, não, eu saí de casa agora, não precisa não. Eles não vão me deixar entrar. Só entra na igreja quem passar álcool em gel nas mãos, quem estiver de máscara, e nós vamos ter tudo direitinho para as pessoas sentarem com distância, obedecendo todas as regras restritivas que nós precisamos obedecer nesse momento. Ok, meus irmãos? Então,
Se você quiser participar conosco, seja sempre muito bem-vindos. Mas nós estaremos obedecendo essas regras, porque nós precisamos obedecer às autoridades que estão sobre nós, no nosso país, e nós entendemos que isso é importante e fundamental também para nós como cristãos. Então, esse é os avisos que eu tenho para dar para vocês. E também quero novamente pedir a vocês que estão aí nos acompanhando, por favor, se inscrevam no nosso canal. Ontem nós tivemos a reunião do conselho e eu relatei para os meus presbíteros aqui a tristeza do pastor de saber que talvez você que é membro da igreja, que está aí me assistindo nesse momento, você e sua família, nenhum deles escreveram. É triste. Mas nós oramos por você. E nós estamos orando por você, meu irmão, e pela sua família, para que você possa entender que nós estamos criando esse canal para falar de Cristo, para evangelizar, para falar do Senhor Jesus Cristo. Então, se você puder, meu irmão, se você ainda não inscreveu, entre lá no YouTube, Quarta Igreja Presbiteriana de Eunápolis, e se inscreva no nosso canal, para que nós possamos continuar pregando e, em nome de Jesus Cristo, proclamando o Evangelho dele. Então, que Deus abençoe vocês, que Deus dê uma noite a todos de forma plena. Agradeço a todos vocês e, em nome de Jesus, no próximo domingo aí, pela manhã, os momentos da ceia, 9 e 9h30 na congregação, 17h30 na sede, primeiro momento, e 18h30 nós teremos o nosso culto. O culto será ao vivo também transmitido para aquelas pessoas que não puderem estar. Então, 18h30, se vocês quiserem acompanhar conosco, serão muito bem-vindos para estar conosco no próximo domingo, 18h30, no momento gostoso, ceia, batismo, profissão de fé, e vai ser uma bênção para a glória de Cristo Jesus. Deus abençoe todos vocês e lhes conceda uma noite abençoada na presença do Senhor. Obrigado por ter acompanhado esse momento conosco.